Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, segunda aula, nós vamos falar sobre Excel básico, bem básico. Vamos voltar à lista de compras, né, que nós fizemos. E agora a gente vai falar sobre tabela. Qual é a praticidade da tabela? Por que a gente opta em usar a tabela? Na maioria das vezes é isso que a gente vai fazer como alguém que lida com Excel no dia a dia, tá bom? Então, preparados aí? Eu não vou repetir as coisas que eu fiz na aula passada, e aí vocês vão. Quem está pegando essa aula aí quiser olhar, observar a última aula, pode fazer isso. Algumas dicas importantes que a gente deu, tá bom? Vamos lá, vamos fazer uma tabela parecida com essa daqui, e a gente vai fazer ela como tabela normal, tá bom? No formato de tabela. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Eu posso começar na aba superior, aqui nas abas superiores, você tem a aba de página inicial. Página inicial, você tem aqui, ó, formatar como tabela, ok? Eu clico aqui e eu escolho qual formato de tabela que eu quero. Aí é design, tá? Aí é gosto, né? Ah, eu gosto mais dessa cor, eu gosto mais desse modelo, tem mais modelo aqui embaixo, ok? Nós vamos se atentar a isso por enquanto. Vou pegar aqui essa azul aqui, vou clicar, ela pergunta, tá vendo aqui, ó? Criar tabela, onde estão os dados da tabela? Já está aqui na H3, ó, H3, tá bom? Minha tabela tem cabeçalho? Tem. Vou clicar aqui e vou dar um Enter. Ok, ela já criou uma tabela, tá bom? Olha a diferença aqui. Eu vou com o mouse clicar em cima dessa última que nós fizemos. Aqui em cima, do lado do ajuda, não abriu nenhuma aba, tá vendo? Ó? Agora, se eu clicar em um intervalo que esteja como tabela, olha o que acontece aqui do lado do ajuda. Automaticamente ele abre um design de tabela. Isso já identifica que este elemento é uma tabela, tá bom? Isso é importante. Então ela aparece como coluna 1. Se eu colocar aqui do lado vai ser coluna 2 e assim por diante. Mas eu vou dar um título para ela, né? Para cada cabeçalho, né? Então, aqui no caso, vou dar como descrição do produto. Olha lá, descrição produto, do produto. Vou alargar aqui, ajustar, vou dar um clique duplo aqui. E aqui do lado eu vou colocar a quantidade, que é TDE. Automaticamente ele vai aumentar o intervalo. Ele vai entender que esse da coluna I é também tabela, porque está grudadinho com ela. Então, se eu der um Enter, olha só, ele já entendeu que é tabela, tá bom? Aí eu venho aqui do lado, eu vou colocar custo unitário, custo UNT. Dou um Enter. E aqui do lado eu vou colocar custo total, ok? Eu vou ajustar, lembra? Vou dar uma ajustada. O cabeçalho aqui, vou dar uma melhorada aqui no layout dela, vou centralizar, tá bom? E aqui a gente tem algumas formatações, né? Que eu quero fazer, tá? Por exemplo, quantidade, eu quero que... Vou centralizar aqui, tá bom? No custo unitário, o custo total, a gente está falando de moeda. Então, se é moeda, eu vou selecionar essas duas células, tá bom? E vou aqui em moeda. Eu poderia fazer como eu fiz da outra vez, na outra tabela, no outro intervalo. Poderia fazer isso aqui. Mas como ela é tabela, é um dos benefícios também da tabela, eu não preciso copiar toda a coluna para dizer que aquela coluna se refere à moeda. Não, eu só clico na célula e aí eu venho aqui como tabela, como um português Brasil, ok, já está formatado. O que é legal na tabela? Na tabela é o seguinte, eu vou colocar aqui, por exemplo, o arroz, né? Vamos lá, arroz, KG, 5 kg. E aqui eu vou colocar a quantidade de uma unidade, vou repetir os dados da tabela à minha esquerda, tá bom? O custo, R$ 28,97, beleza? Não aconteceu nada no custo total. Por quê? Porque não tem fórmula aqui, certo? Aí o que a gente vai ter que fazer? Vamos fazer
a tabela, a fórmula do custo total. A fórmula do custo total, eu tenho que fazer a quantidade, lembra que ela está se referindo à quantidade? A quantidade vezes, ou multiplicando, o custo unitário. Então, custo unitário, multiplicando a quantidade, eu tenho o custo total. Tá bom? A exemplo aqui do intervalo que nós fizemos na última aula, olha só, no custo, aqui na célula do custo total, aqui, né? Observe aqui que a gente tem, quando a gente foi fazer a fórmula, o que ele fez? Ele pegou o C4, a referência dele é o C4, o que está na linha 4, multiplicando o que está na coluna 4, tá? No D4. Então, ele fez a referência em cima das células apontando C4 vezes D4, tá bom? Na tabela propriamente dito, ele já faz diferente, porque ele entendeu que é tabela, então ele já pega o cabeçalho. Olha só que interessante. Eu vou abrir igual e vou fazer a mesma coisa, tá bom? Eu vou pegar aqui, ó, no caso aí já seria o I4, só que ele entendeu aqui, ele já chama o cabeçalho, tá vendo? Ele não chama o endereço de D4, ele entende que é o cabeçalho, ele faz um cálculo, uma referência diferente, tá bom? Mas vai dar na mesma coisa. Ele é mais claro para a gente. Ele está dizendo o seguinte, ó, a quantidade multiplica, asterisco, o custo unitário, tá vendo? Então, para a gente que está enxergando, está lendo, é mais fácil a gente entender pelo cabeçalho, que é a quantidade vezes o custo unitário, do que a gente ficar entendendo, tentando ver que, na verdade, é o D4 vezes o C4. Entende? Dessa forma fica mais claro até para a gente. Vou dar um Enter, ele vai fazer aí o cálculo, tá bom? Embaixo eu vou colocar o açúcar. Olha que interessante, ó. O açúcar, 2 unidades. Olha só, ele já entendeu. Eu coloquei açúcar e coloquei a setinha para o lado, tá bom? Ele já entendeu que se trata de uma tabela e ele copia a linha de cima para a linha de baixo. Então, a formatação da linha de cima está na linha de baixo. Isso ele já faz automático. Vou colocar 2 unidades, R$ 5,67. Olha só, a fórmula. Eu não preciso pegar e arrastar, porque ele já entendeu que é uma tabela, então ele copiou a fórmula também. Ó, deu um Enter, ele vai copiar, então deu 11,34, tá bom? Olha só, na linha de baixo aqui, ela lembra aqui, ó, do lado do ajuda, ele não apareceu a aba de design de tabela. Mas se eu clicar na linha de cima, está como design de tabela. Então, de baixo, na linha de baixo, que é H6, ela não está como tabela. Mas quando eu começo a digitar, por exemplo, ó, óleo, né? É o óleo que a gente fez aqui na tabela do lado. E aí eu vou dar um Enter, tá bom? Ó, ele já entendeu, já trouxe a linha de cima, copiou e trouxe para baixo a formatação dela. E aqui do lado, vou colocar 2 unidades de óleo e o preço de R$ 5,47. Olha só, já está fazendo tudo automático. Então, assim, é muito interessante essa parte. Sal de cozinha, vamos lá, de cozinha, 3 unidades, valor de R$ 2,47. Então, ele já somou. Vamos parar por aqui. A gente pode continuar, tá? Mas vai ficar muito extenso, eu acho que já deu para entender o conceito aí da tabela, tá bom? Agora, como eu faço o valor, a soma, né? Se eu clicar aqui na soma total, da mesma forma como a gente fez a outra, na aba página inicial, eu tenho aqui, ó, um Mzinho, né? Mas ele está em pezinho, ele a gente chama de soma, né? É o autossoma. Se eu clicar aqui, ele vai fazer uma autossoma para mim, tá bom? Eu posso fazer média, contar números, máximo, enfim, mais funções. Mas eu quero o somar, tá bom? Vou clicar no somar, olha só, ele somou. Detalhe, aqui nessa linha de baixo, na tabela, ele já me dá algumas opções. Por exemplo, aqui, ó,
Aqui eu tenho uma, vocês percebem aqui do lado, ó, vou aumentar um pouquinho. Vocês percebem aqui que ele tem uma setinha aqui, tá vendo? Ó? Se eu clicar nela, ele me dá algumas opções. Aqui ele está como soma, tá vendo? Mas eu posso pegar o máximo. Qual o máximo valor? Ó, ele me trouxe o máximo valor, que é 28. Se eu falar assim, olha, isso aqui é algumas ferramentas na tabela que ajudam a gente. Eu quero saber, por exemplo, a média, né? A média, olha só. A média desse intervalo é 14,67, tá bom? A prova disso, a gente pode fazer assim, ó. Vou clicar aqui do lado, tá bom? E vou colocar a função média, né? A fórmula média, ó, média. Eu quero só tirar a prova dos 9 aqui, tá? Vou selecionar o intervalo e vou fechar, tá bom? Olha só, 14, vou colocar em moeda, 67. Bateu ou não bateu? Bateu. Aqui eu estou usando uma fórmula, tá? Essa fórmula aqui de média, a gente não falou ainda sobre ela, mas ela é bem simples. Ela mede o intervalo, tá bom? Pega a soma do intervalo, divide pelo número de termos, e aí ela vai dar a média daquele intervalo, tá bom? Que no caso aqui é o intervalo da célula do 28,97 até o 7,41, tá bom? Então, eu vou voltar aqui e vou dizer, não, eu quero aqui eu quero trazer a soma. Beleza. Aqui do lado, ó, ele me traz também a opção. Se eu quiser somar, não faz sentido, né? Eu somar o custo unitário. Não faz sentido. Mas eu poderia, de repente, fazer uma média, ó, me trazer a média dos itens aqui, né? R$ 10,65. E aí eu posso brincar com ele com relação à tabela, tá bom? A tabela, nesse ponto, ela é muito mais fácil de trabalhar com ela. Se eu quiser, por exemplo, aumentar o número de linhas aqui, eu clico na linha do sal, por exemplo, botão direito do mouse, inserir, e a gente vai colocar uma linha abaixo da tabela, olha só. E aqui eu posso colocar um outro item. Vou colocar aqui vinagre, por exemplo. Vinagre, unidades a R$ 5,32. E assim por diante. Então a tabela ela fica muito mais limpa, mais organizada, bonita. Se eu quiser mudar o layout dessa tabela, eu consigo fazer, tá? Por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui, eu quero mudar para uma cor diferente. Eu quero essa cor aqui, ó, ou essa aqui, ou essa, ou essa. Essa aqui é legal, essa aqui, ó, tem mais aqui, ó. Assim tá bom? Assim, olha só. Então eu deixo mais visualmente muito mais bonita a minha informação, tá bom? Muito mais bonita a minha informação. A gente poderia fazer o seguinte, ó, uma brincadeira aqui, ó. Eu vou tirar essa linha última aqui, vou dar um Ctrl menos, tá bom? Ctrl menos, Ctrl menos. Eu tirei a última linha. Digamos que eu vou repetir isso aqui, tá? Eu vou copiar, dar um Ctrl C e aqui embaixo vou dar um Ctrl V, tá bom? Olha só, eu copiei os mesmos produtos, tá bom? E aqui eu vou colocar, vou, vou, vou colocar os mesmos valores aqui, mas eu vou colocar quantidades diferentes. 3 aqui, 2 aqui, 5 aqui, 6 aqui e 1 aqui, tá bom? Então, eu tenho repetido arroz, eu tenho repetido vinagre, ok? Aí, vamos ver, vamos fazer uma coisa interessante aqui. Eu quero fazer uma relação de produtos único, tá? Nessa tabela. Nessa tabela aqui, eu quero saber os produtos únicos, que ele vai tirar aqueles produtos que estão duplicados, ok? O que eu posso fazer aqui? Eu vou colocar aqui no M aqui do lado, no M3, né? Na célula M3, e eu vou abrir uma fórmula no Excel, e aí essa fórmula ela é válida para quem tem o Office 365, tá bom? Hoje é o mais
novo do Office, tá? Talvez o Office mais antigo você não tenha essa fórmula ainda, mas é interessante você entender isso. Eu vou colocar uma fórmula chamada único. Vou dar único, vou escrever aqui, igual, e eu vou colocar único com acento, tá bom? Olha só, ele apareceu aqui embaixo o nome da função, ó, único. Eu vou dar um tab, ele já apareceu aqui, ó, único. E ele me diz o seguinte, ó, qual a matriz? Eu quero pegar essa matriz aqui, ó, ok? E vou dar um fechar, parêntese, e vou dar um enter. Olha só o que aconteceu. Ele trouxe para mim aqui, ó, dessa tabela, ele trouxe os valores sem ser repetido. Legal, né? Ele está me dizendo aqui, ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, vou colocar um outro produto aqui, vou colocar uma azeitona, ó, azeitona, vai fazer automaticamente, ele vai trazer para cá como azeitona, percebe? Então assim, dá para a gente fazer um pouquinho mais à frente, vocês vão entender como essa fórmula, né, chamada único, ajuda pra caramba no dia a dia, no nosso dia a dia, tá bom? Aqui, ó, 2 unidades. Vamos colocar aqui 3,28, 3,25. Vou finalizar isso aqui, vou dar um delete. E aí, para finalizar, eu quero fazer uma coisa bem interessante aqui para vocês, tá? Geralmente, por prática, prática, digo assim, né, de muitos profissionais, a gente não usa o soma, a gente usa o subtotal, tá? A gente não usa o total, né? O total soma, né? A gente usa geralmente o subtotal, porque ele é bem mais dinâmico no nosso dia a dia. Por exemplo, uma das coisas também que a gente, por questão de boa prática, a gente não coloca aqui embaixo o subtotal ou o total, tá bom? Como a gente fez aqui. Total, olha só, já trouxe aqui os 221. Toda vez que a gente vai fazer uma apresentação, é muito mais fácil para o gerente, para quem está analisando a sua planilha, enxergar esses totais na parte de cima aqui, ó. Entendeu? Na parte de cima. Então a gente faz o seguinte: eu venho aqui, ó, nessa parte de cima, aí já não é tabela, tá bom? Tô fora da tabela, mas não tem problema. Eu vou abrir o igual e vou dar um sub, ó, sub, ele já aparece algumas fórmulas aqui, que é algumas funções, né? A gente chama de fórmula, mas são funções, que é o subtotal, tá vendo? Eu vou dar um clique duplo nela, ok? Aí ela me pede o segundo, o primeiro argumento, né? Subtotal. Qual é o número da função, né? Ou seja, o que eu quero fazer com o subtotal? Eu posso fazer um subtotal de máximo, de mínimo, de desvio padrão, de soma, mas eu quero fazer de soma. Então eu vou no 9 aqui, tá vendo? Eu posso ir com o mouse, dar um clique nele, aí ele me pede aqui, depois da função, ponto e vírgula. Então, geralmente, para chamar a próxima função, o próximo argumento, ele vai me pedir ponto e vírgula. Quando eu jogo ponto e vírgula no subtotal, ele me pergunta qual é a referência ou o intervalo. Referência ou intervalo, né? Que a gente está puxando aí. O que eu faço? Eu venho aqui, dou um clique aqui no K, com o Shift apertado, né, pressionado, e o Ctrl também, Shift e Ctrl, e com aquela setinha para baixo, eu vou até o final. Olha só, ele já faz automático. Ctrl, Shift, setinha para baixo, ele já pega todo o intervalo que eu preciso, tá bom? Se não for dessa forma, Robério, tá, assim é complicado. Eu posso pegar o intervalo com o mouse e selecionar, né? Se a tua planilha for muito gigante, você vai ficar puxando, puxando, demora muito. É mais fácil você clicar aqui no primeiro, Ctrl, Shift, setinha para baixo, ele já faz rápido e eu fecho a minha tabelinha. Olha só, 221, ok? Aqui eu vou formatar ela, tá vendo aqui, ó, em página inicial.
Eu venho aqui, vou colocar o fundo verde, um pouquinho mais escuro, né? Esse verde. E vou colocar aqui um amarelo, vai. Aqui e vou dar um negrito nele. E vou dizer que ele é Português Brasil. Olha lá, 221. É o meu total aqui, ó. Tá bom? Se eu fizer aqui, ó, a sominha do total, vai bater, tá vendo? 221. Se eu vier na... Observe que na tabela, automaticamente ela já vem com filtro diferente dessa aqui, tá? Se eu quisesse filtro aqui, eu teria que selecionar toda a tabela, ir em dados, e aí eu colocar o filtro aqui em cima, ok? Mas eu não quero falar sobre essa tabela, a gente vai falar sobre esse intervalo, vamos falar sobre essa tabela. Automaticamente a tabela já vem com filtro aqui em cima. Então, digamos que eu vou filtrar o arroz. Só quero, aliás, eu vou filtrar só, ó, vou clicar aqui ó, na setinha aqui, ele vai me dar o que eu tenho no filtro. Eu vou desmarcar tudo e vou selecionar só o açúcar e o vinagre. Vou dar um OK. Ok? Olha só, ele trouxe aqui para cima o subtotal desses itens aqui, ó, tá vendo? Vai dar o mesmo aqui, ó, 38,64, tá bom? Isso é uma questão de, no meu ponto de vista, é mais fácil a gente enxergar os valores aqui em cima, logo no cabeçalho, né? Do que ficar rolando a planilha. Às vezes a planilha é extensa, imagina, com um monte de dados, e aí você tem que ir lá embaixo para saber o valor dela. Então aqui você já tem ela prontinha aqui na parte de cima. Eu acho que fica mais fácil, tá bom? Para desmarcar, eu venho aqui no filtro e venho em limpar filtro. Ele voltou a tabelinha normal, tá bom? Então, é isso, pessoal. Aqui eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deem o joinha de vocês, compartilhem, dê o like de vocês, tá bom? Grande beijo, beijo no coração. Deus abençoe.